Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal e essa aqui é a nossa aula 3 do curso de Química Básica. Então, nós estamos dando continuidade aí. Se você não viu as aulas anteriores, entre aqui na playlist do meu canal e acesse-a. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para os próximos vídeos, curte, comente e compartilha para eu poder saber o seu feedback. Então, bora lá! Então aqui, para facilitar os estudos, o que a gente pode fazer? Dividir em dois grupos. Então, a gente vai analisar o grupo das misturas heterogêneas e o grupo das misturas homogêneas. Para a mistura heterogênea, fica um pouco mais simples. Por quê? Porque o próprio aspecto visual já ajuda a induzir quais são os componentes e como podemos separar. Então, por exemplo, aqui na decantação, que é essa figura número 1 aqui, o que está acontecendo? Eu tenho um líquido viscoso, denso, sujo, como se fosse uma água suja, que possui o que? Sedimentos. Só que por agitação, esses componentes estão ali misturados com a água. Então, quando eu deixo em repouso, esses sedimentos vão para o fundo. O que facilita o quê? Eu simplesmente separar a água deles. Então, eu posso usar aí, ó, como na imagem, outro recipiente onde simplesmente eu vou despejar essa água. Por ser menos densa, ela fica por cima. Outro tipo ou método de separação de mistura heterogênea, por exemplo, quando eu tenho lá uma mistura só do líquido, eu posso utilizar a filtração, onde por meio de um filtro eu consigo reter aí a substância sólida e vou passar apenas o líquido. Então a gente pode utilizar isso aí para o dia a dia, por exemplo, na filtração do café, onde também existe outro método que é a extração. Por isso que a gente faz o quê? Café com água quente. Porque a água quente consegue extrair o sabor do café, mas também a borra do café fica retida em um filtro, que é uma parte sólida, passando apenas o líquido. Então, temos esse método aí de separação. Dentre outros, tem a centrifugação, que a gente vai usar aí a centrífuga, né? Que, por exemplo, separa lá elementos ou partículas que estão no sangue para poder, ou do plasma sanguíneo, ou outro tipo de mistura também que possui essa característica. Cristalização fracionada, a gente nada mais nada menos que fazer métodos aí de cristalização, fazer cristais, onde eu vou retirar as impurezas e ficar apenas com o que eu quero na forma de cristais. Ventilação, por exemplo, quando você quer separar lá a casca dos grãos, você simplesmente sopra aquelas cascas que são mais leves e fica ali os grãos. Catação também é muito comum, igual catar feijão, você pode retirar as impurezas ali simplesmente com o gesto de catar. Separação magnética, onde você pode usar um ímã, separar ali, por exemplo, limalha de ferro da areia. A areia não é puxada pelo ímã, mas o ferro sim. Então você retira ali o ímã, retira ali com o ímã aquela parte magnética que é o ferro, deixando a areia. Dissolução fracionada, que consiste em adicionar água para dissolver um dos componentes. E assim eu posso retirar essa mistura homogênea que eu fiz do outro componente, ou seja, eu vou ter ali mais de uma mistura. Então é interessante para algumas misturas que a gente não consegue separar de maneira mais rápida, né? Então adicionar água em algum componente ali que dissolva nessa água. Por exemplo, eu tenho lá açúcar e areia. Então eu não consigo separar de uma maneira simples. Então o que eu faço? Adiciono água nessa mistura, onde a açúcar vai dissolver e a areia não. Então eu vou formar uma mistura de água e açúcar mais areia. Então eu tiro essa água e açúcar da areia, depois eu tento retirar esse açúcar da água. Então também temos aí a flotação, que é muito utilizado na mineração, onde eu adiciono água, só que agora não para dissolver alguém, mas para aproveitar a densidade de quem é mais leve. Então essa água vem como se fosse para fazer flutuar, por exemplo, serragens ali ou algum material mais leve. Então é muito utilizado aí na mineração. Peneiração também é muito comum, a gente peneira ali o que é maior fica, por exemplo, brita e areia, peneirando ali a areia passa, a brita não, então a gente consegue separar por meio de uma peneira, ou tames, né, que também é chamado de tamização. Levigação era muito utilizado na época do ouro, né, onde nós usamos uma bateia
passa ali a areia, passa a água, mas o ouro se deposita no fundo dessa bateia. Floculação é muito utilizada na estação de tratamento de água, que nós vamos ver ali, onde nós adicionamos um componente floculante e ele faz o que? Flocos de materiais ali que estavam dispersos naquele líquido, unindo-os e formando flocos para facilitar essa captura aí na possível método de separação. Sifonação é a mesma coisa da decantação, só que eu vou utilizar um sifão para poder retirar o líquido que eu quero. Então, é bastante utilizado também. O próximo grupo que a gente vai estudar é justamente o das misturas homogêneas, aqueles que a gente viu que possuem apenas uma fase. Atente-se a um detalhe aqui. Os métodos de separação de misturas batem muito na questão da mudança de estado físico. Então, para as misturas homogêneas, isso é essencial. A gente vai ver aqui questão de evaporação, destilação, vaporização, solidificação. Então, tudo isso aproveita o quê? Ponto de fusão e ebulição, que são as propriedades físicas da matéria. Então, sempre que vocês verem esses nomes, vocês vão lembrar de misturas homogêneas. A primeira, a mais utilizada que a gente vê é o que aqui na imagem? Destilação simples, onde eu consigo, por um método laboratorial, separar aí uma mistura sólido-líquido, justamente pela diferença de temperatura. Então, por exemplo, eu tenho lá água e açúcar. Então, eu consigo levar essa mistura a uma certa temperatura, por exemplo, de 100 graus, onde vai sair a nossa água por meio aí desse sistema. Eu tenho a destilação fracionada, que aí é utilizada para líquidos miscíveis, muito utilizada no método de separação aí do petróleo. Eu tenho a vaporização, onde simplesmente um dos compostos evapora. Eu tenho a liquefação fracionada, que também é utilizada aí para separar gases. Mesma forma, utilizando o que? Ponto de fusão e ebulição. Então, sempre nas misturas homogêneas, a gente vai basear-se nisso, nos métodos que utilizam pontos de fusão e ebulição como ponto-chave e central. Então, nós temos vários desses métodos registrados. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês duas aplicações desse conteúdo. Então, questões bem clássicas aqui. A primeira é da Mackenzie, São Paulo. O que a gente tem ali? Sal de cozinha, areia e limagem de ferro. Após o processo 1 aí, separou a limagem de ferro do sal e a areia. O que a gente pode constatar? Sal de cozinha, areia e limagem de ferro estão em seu estado sólido. Provavelmente não vamos conseguir separar aí com tanta facilidade. Então, qual a propriedade que ele se baseou para retirar essa limagem de ferro? Seria a própria magnetização, onde o ferro seria atraído por um ímã, areia e sal não. Então, assim eu conseguiria separar. Então, o processo 1 seria separação magnética. Sal e areia também é algo complicado de se separar. O que eu posso fazer? Adicionar água, que é o que mostra aí, para que esse sal dissolva na água e a areia não. Então, eu vou formar uma nova mistura. Sal e água, mistura homogênea, mais essa areia. O conjunto todo aí é uma mistura heterogênea. Passando por um processo 2, eu consigo separar essa areia dessa solução aquosa. O que eu precisei fazer aí? Passar por um filtro, onde essa areia fica retida e a minha água sai. A água e açúcar sai, passa pelo filtro. No processo 3, ele separa o sal da água. Para mim conseguir separar um sólido de um líquido, e eles são miscíveis, eles misturam e eles dissolvem no líquido, o que eu faço? Uma destilação simples. A gente constata então que a resposta dessa questão seria a letra B aí. Então, dessa forma, a gente descobre a resposta. Na próxima aqui é o mesmo esquema. Diz o seguinte, eu tenho lá azeite, água e açúcar. Lembra que o azeite é um óleo, então ele não vai misturar na água. A açúcar dissolve na água, como se fosse ali o sal da questão anterior. Então, o que a gente tem, na verdade? Água e açúcar, então a gente vai notar uma mistura homogênea, mais o azeite. Passando por um processo 1, eu consigo separar o azeite da água. Qual é esse processo que eu posso fazer aí? Uma decantação, onde simplesmente eu deixo em repouso, posso passar por um funil de decantação, onde eu retiro esse azeite, deixo ali a mistura da água e açúcar. Posteriormente, eu faço o mesmo processo ali da outra questão, que seria o quê? Uma destilação, o que constata a resposta aqui da letra C.
Então, essa seria a letra C. Então, essas questões, assim, são muito comuns e aparecem em diversas provas. Então, basicamente, essa é a base dos exercícios de separação de mistura. Outro esquema muito importante que deve entender, que é a estação de tratamento de água. Isso aqui cobra bastante em provas. Então, como que é a estação de tratamento de água? Primeiro, a gente tem uma represa, onde é captada a água, e essa água vai passar por uma série de tratamentos. O primeiro deles é o quê? A captação aqui, que entra nesse tanque. Nesse tanque é adicionado quem? Sulfato de alumínio, cal e cloro. Sulfato de alumínio é um floculante, onde vai pegar as impurezas e formar o quê? Vários flocos. Para assim ser mais fácil de retirar as impurezas. O cloro, antibactericida, e a cal aí também por tratamento, corrigir pH e etc. Passando aqui posteriormente para um segundo tanque, esse agitador vai fazer o processo andar mais rápido. Na terceira etapa, aqui os flocos já estariam formados na segunda etapa. Na terceira etapa, o que a gente tem? A decantação, onde esses flocos ficariam aqui no fundo e passaria a água, que posteriormente passaria por esse filtro aqui gigante. Nesse filtro a gente tem o quê? Carvão ativado, areia e cascalho. Então ele funciona como um filtro gigante que vai tratar essa água, vai reter as impurezas nele e vai passar apenas a água. Por fim, adicionamos mais cloro para matar o restante das bactérias e flúor. Flúor é uma medida aí que o governo tomou para combater as cáries. Então, de um tempo para cá, adiciona-se flúor no tratamento de água para combater as cáries, porque ela forma aí no nosso dente a fluohidroxiapatita, que combate aí as cáries. Então, dessa forma, a água vai para o reservatório e assim é distribuída. Então, essa é a estação de tratamento de água, que é bastante importante. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, deixe aí nos comentários se tiver alguma dúvida também. Assista às aulas anteriores e aguarde a próxima. Estou postando daqui terça e quinta até a finalização do curso. Então, mantenha as aulas em dias para não acumular. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever, deixar o like e seu comentário aí, novamente aqui falando. Na descrição tem links úteis e aguardo vocês na próxima.